Oi, gente! Essa semana eu li um artigo que várias pessoas me enviaram e todo mundo ficou comentando, querendo saber. E assim que eu comecei a ler, eu me senti ali no meu dia a dia da infectologista. O caso aconteceu lá na Austrália e aí parecia ser um dia normal na vida do infectologista de um dos principais hospitais de lá, quando ele recebeu uma ligação do centro cirúrgico, o neurocirurgião nervoso, falando para ele que tinha achado um verme de 8 centímetros, tinha acabado de retirar de dentro do cérebro da paciente. E detalhe, o negócio estava vivo e se contorcendo. E aí eu fiquei me imaginando ali na pele dele o que eu ia fazer e como que isso foi acontecer. Tá empolgado que nem eu, se sentindo assim no meio de um filme de terror, suspense e tudo? Quer saber de tudo que aconteceu com esse verme e com essa paciente? Fica aqui comigo que eu vou contar para vocês. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. E como esse caso começou? Foi uma mulher de 64 anos que chegou no hospital com um quadro de queixas frequentes de esquecimento e depressão. E aí fizeram um exame neurológico e tudo, não tinha nada demais. Ela foi encaminhada para fazer uma ressonância magnética de crânio. E lá encontraram uma imagem que é uma imagem que a gente vê no dia a dia. Ninguém viu nada assim de muito especial, mas não sabiam se era alguma doença infecciosa, geralmente um abscesso cerebral ou um tumor. Enfim, vou colocar a imagem aqui para vocês verem, é uma partezinha grande no cérebro. E aí, para fazer esse diagnóstico, a gente tem que fazer uma biópsia cerebral. Cirurgia com sedação e tudo, mas só a partir daí que a gente consegue saber o que era. E foi nesse momento que o neurocirurgião, quando abriu, chegou lá, tirou esse verme ainda vivo e chamou o colega da infectologia. Óbvio, sempre chamam a gente nessas coisas mais difíceis e diferentes. E aí, o médico infectologista, né, depois, quando a paciente já estava recuperada, acordada e tudo, também ele teve acesso aos exames anteriores e eles puderam observar que a paciente, em janeiro de 2021, ou seja, mais de um ano antes, um ano e meio antes, já tinha estado no hospital com queixas de dor abdominal, náusea, vômitos. Foi diagnosticada como um quadro de gastroenterite, mandada para casa e ficou bem. Quando, de novo, apresentou esses sintomas agora neurológicos. E aí, ninguém sabia exatamente o que era aquele verme. É bem difícil para a gente da infectologia, a não ser quem é super mega especializado em parasitas, saber só olhando exatamente o que é. Eles viram que era um verme redondinho, provavelmente um nematóide, mas não sabiam o que era. E aí mandaram o verme ainda vivo para um laboratório especialista nisso. Foi quando o especialista lá em parasitologia, quando olhou, achou e conseguiu diagnosticar ali na hora que era um verme que parasita uma cobra que chama Piton, que tem um nome muito diferente, que é Opidascaris robertsi. E a gente nunca tinha visto esse verme parasitando seres humanos, quanto mais lá no cérebro. Mas, de novo, a anamnese super importante, o que pôde-se observar é que essa paciente, ela coletava muitas gramíneas e verduras ali de onde ela morava e tinha um lago onde essas pitons gostavam de ficar. Então, o que eles conseguiram assim pensar? Provavelmente as pitons faziam cocô lá, elas eram parasitadas por esse verme e aí provavelmente contaminou ali aquelas hortaliças, ela levou para casa, ou não higienizou a mão direito, ou não higienizou as hortaliças e comeu. Agora, exatamente por que esse verme foi parar lá no cérebro dela, eles estão ainda investigando para ver se ela tem alguma doença imunossupressora, porque isso não é muito comum de acontecer. Mas foi assim um boom dentro, né, da medicina
das doenças infecciosas e parasitárias, porque foi o primeiro caso desse verme, ainda mais lá no sistema nervoso central. E aí ele foi retirado, ainda se ficou na dúvida se a gente tinha que tratar isso ou não tinha, porque a questão é que às vezes, quando a gente tem ainda parasitas vivos em outros lugares, a gente faz o remédio para tratar e eles liberam substâncias e aí acaba que o paciente fica muito inflamado. Mas enfim, trataram ela direitinho, os sintomas neurológicos parece que estão em remissão e esse caso vai ser publicado agora no Emerging Infectious Diseases, que é uma revista assim, super mega badalada de doenças emergentes que a gente tem visto, né, como a gente tem ficado mais perto de animais, inclusive animais exóticos, tanto como pets ou como a gente invade o lugar deles, a gente vai entrando em contato com esses bichos e com os parasitas deles e a gente pode acabar assim sendo infectado por eles. Lembrar que isso não é uma potencial epidemia ou pandemia ou nada, porque isso não é passado de pessoa para pessoa, você tem sim que ter contato com o animal. E, de novo, como que eu não pego essas coisas? Vou voltar lá no back to basics, voltando para o basicão, higienização das mãos e higienização dos alimentos. Mas não adianta nada você higienizar os alimentos se você não tem uma higiene das mãos adequada. Lembrando que isso então é classificado como uma zoonose. Por quê? Passa dos animais para a gente e lá o CDC, né, o Centro de Doenças americano, e a gente fala isso também o tempo todo, que o que? A maioria, 75% das doenças novas que vêm aparecendo são transmitidas dos animais para os seres humanos, justamente porque esse contato vem ficando cada vez mais próximo. Então, de maneira nenhuma estou falando aqui que não é para ficar junto dos bichos, mas a gente tem que sim ter cuidado, higienizar as mãos e tomar cuidado com espécies novas, espécies silvestres e selvagens que não é para a gente estar entrando em contato. Obrigada e até a próxima!